Boa noite, estamos começando nosso Momento Saudável. Meu nome é Alice Calado de Menezes, sou acadêmica de nutrição, tenho o privilégio de ser filha do Davi e da Juliana. Eu uso os produtos desde a minha primeira célula. O tema de hoje vai ser sobre o intestino, a chave principal para um sistema imunológico saudável. O palestrante vai abordar funções pouco conhecidas desse órgão incrível e como ele atua na defesa do nosso organismo contra inúmeras doenças. Gente, uma dica. Sempre quando eu vou assistir uma palestra, eu sempre gosto de ter em mãos o meu papel, uma caderneta e um lápis, caneta, porque eu sei que eu vou querer anotar alguma coisa importante para já pôr em prática. Então, fica a dica. O nosso palestrante de hoje é esposo da Juliana e pai de 5 filhos. Trabalhou com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas por 10 anos. Autor de livros na área de biologia celular e molecular, bioquímica e fisiologia. Palestrante internacional. Consultor independente da Herbalife Nutrition há mais de 25 anos. Hoje é um pesquisador independente, mentor de bem-estar e desenvolvimento pessoal. Então, me ajudem a receber professor Davi Menezes. Uhul! Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite a todos. Aqui é o Davi Menezes, falando diretamente do meu escritório, na minha residência. É um grande prazer estar novamente com vocês, mês de maio, e temos um conteúdo maravilhoso, extraordinário e exclusivo para essa noite de hoje, nosso Momento Saudável. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um ambiente profissional, mas ao mesmo tempo acolhedor, familiar, que nós temos nossos consultores, nossos clientes, nossos familiares e nossos convidados. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, como a pequena mestre de cerimônias, minha caçula, Alice Menezes, acabou de me apresentar e deu a dica. Se você puder pegar um material para anotações, vão surgir aí uma série de informações que vocês podem depois compartilhar com seus consultores, que são muito bem treinados para esclarecer todos os pontos. Vocês podem também colocar no canal, no YouTube, suas perguntas, suas observações, suas dúvidas, que a gente vai analisar cada conteúdo e vamos preparar novos conteúdos para que vocês possam tirar o máximo de proveito dessas informações que são muito valiosas para o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, vamos começar. Permitam-me compartilhar aqui a apresentação. Esse mês de maio, ele tem algo de especial. E é interessante, porque eu já estava com o conteúdo sendo desenvolvido quando eu tomei conhecimento dessa informação. Qual informação? Esse é o tema da nossa aula de hoje. O intestino como a chave principal para um sistema imunológico saudável. E nesse mês de maio foi proposto que ele fosse um mês de conscientização a respeito das doenças inflamatórias intestinais, motivo pelo qual ele é conhecido como Maio Roxo. Não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia, e para mim foi uma coincidência muito feliz eu ter eleito esse tema, que na realidade é uma continuidade de palestras anteriores que vocês podem depois analisar e aproveitar o conteúdo no meu canal do YouTube. Basta entrar no Davi Menezes Mentor, que vocês vão ter acesso a todos os conteúdos que já foram abordados. Então vamos começar a nossa aula nos reportando ao pai da medicina, ao Hipócrates. Ele dizia no seu tempo: todas as doenças começam no intestino. Veja que coisa curiosa. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Então, por que o intestino é tão importante? O que tem dentro do intestino que conecta com a nossa saúde e com as nossas principais doenças? E o que é que nós, a partir desse conhecimento atualizado, correto, embasado na ciência mais moderna, podemos utilizar para que a gente possa garantir a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade? Veja que coisa interessante.
uma confirmação de uma publicação recente de uma das revistas mais conceituadas e rigorosas do mundo, a Nature, falando sobre a microbiota intestinal e a conexão que existe entre ela e grande parte dos problemas principais de saúde. Em resumo, o que é que diz o artigo? A composição da microbiota intestinal, vamos falar sobre isso hoje, tem sido associada a muitas doenças, incluindo distúrbios ligados à obesidade, doenças inflamatórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, estresse e até distúrbios neurodegenerativos. Veja que interessante. Séculos depois da afirmação do Hipócrates, está aí a ciência confirmando que ele tinha razão, que há uma conexão íntima entre o nosso intestino e a nossa qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu queria fazer aqui uma provocação. Vocês que estão aqui nos prestigiando hoje, quem já ouviu falar que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo? Pois é. A Alice acabou de levantar a mão aí, ela está fazendo o curso dela de nutrição, está no 3º semestre, e ainda hoje se fala desse assunto. Desde o tempo que eu estava em sala de aula, dando aula de biologia, há 3 décadas, que a gente tinha esse conceito. E, na realidade, quando a gente vai mergulhar no estudo da anatomia humana, a gente percebe que tem outras coisas muito maiores do que a nossa pele. Quem é que gosta de panelada aqui? Não sei se vocês, em outras regiões do Brasil, conhecem a panelada, que é muito típica aqui da região do Nordeste, né? Então, eu trouxe aqui uma foto para vocês verem, uma panelada aí, dia de sábado, na hora do almoço. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aqui os pedaços de intestino de porco. Ixi, Davi, que coisa feia. Deixa eu ampliar aqui um detalhe dessa imagem. Vocês estão vendo aqui nesse canto esquerdo do prato? Vocês estão vendo essa região cheia de pregas? Isso aí é o interior do intestino, o intestino visto por dentro, o intestino do porco. Davi, por que você está falando nisso? Para que vocês conheçam a anatomia da mucosa intestinal e cheguem às suas próprias conclusões sobre as dimensões das nossas superfícies. Para que a gente verifique qual é o maior órgão realmente de superfície em contato com o ambiente que nós temos no nosso corpo, muito maior do que a nossa pele. Então, vocês estão vendo aqui as pregas intestinais, no canto esquerdo aqui do slide. Me acompanhem para vocês entenderem bem direitinho. Depois a gente amplia no microscópio óptico e vamos ver as vilosidades intestinais, que são projeções em formas de dedos, chamado projeções digitiformes, que já é uma estratégia da natureza e da evolução para aumentar a superfície de contato com o alimento e, consequentemente, aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes. Essa seria a função primária. Então, no nível 1, nós estamos falando das pregas intestinais e é possível serem percebidas ao olho nu, como vocês viram no slide anterior, na panelada. No nível 2, nós já vamos precisar de microscopia óptica. Nós vamos ver, então, as vilosidades e as criptas intestinais. Então, tanto tem as projeções para dentro do intestino, como tem as reentrâncias na direção da corrente sanguínea. Então, essas superfícies todas do intestino aumentam a superfície de contato. E se a gente pega agora uma vilosidade intestinal e amplia, você vai ver que na superfície dela tem as células absortivas, os famosos enterócitos. Entero é intestino, cito é célula. Na superfície dos enterócitos, que está voltada para dentro do intestino, onde estão passando os alimentos que estão sendo digeridos, existem as microvilosidades intestinais, que seria o 3º nível de pregas, entre aspas, que só é possível ser visto através da microscopia eletrônica. Então, agora vamos concluir, depois dessa viagem por dentro do intestino, as dimensões do corpo humano. Então, se você pegar a superfície da pele de um ser humano grande, você teria aí no máximo 2 metros quadrados, se pudesse cortar a pele e estender na forma de um tapete, o que é muito grande. Mas quando você vai para dentro dos pulmões e pega todos os alvéolos pulmonares e abre e faz um tapete, você teria um tapete de 40 metros quadrados. Então já teríamos aí uma superfície de área de contato com o ambiente externo, né, porque o que está dentro dos alvéolos pulmonares ainda não está dentro do corpo, só passa a entrar no corpo depois que atravessa a mucosa e ganha a corrente sanguínea, que é o que acontece no nosso processo de respiração, que não é o objetivo da aula de hoje. E, finalmente, a gente chega na superfície da mucosa intestinal. E temos aqui 400 metros quadrados, segundo
as pesquisas publicadas fundamentando esse tipo de cálculo. Aqui nós temos duas publicações científicas falando sobre o pulmão e sobre a mucosa intestinal. Foi daqui que eu tirei essa informação. Davi, então agora você sabe para que cada centímetro quadrado de pele, você tem 2 metros quadrados de intestino. Olha a proporção. Para você atualizar o seu conceito a respeito de que a pele é o maior órgão do corpo. Não. O maior órgão, a maior superfície de contato com o meio externo do nosso corpo é a nossa mucosa intestinal. Agora, qual é a referência prática? O que significam 400 metros quadrados? Olha que coisa louca que é a biologia humana. São 2 campos de tênis dentro do bucho. Entendeu? Dentro da barriga, você tem, abrindo os intestinos, intestino delgado, intestino grosso, um total de superfície, que é um órgão tubular, de total de boca, ânus, 9 metros, mas de intestino são 7 metros, se a gente abrir tudo, as pregas, as vilosidades, as criptas e as microvilosidades, nós teríamos, então, 2 campos de tênis. Então, é muita superfície para você poder fazer digestão e absorção dos alimentos. Essa é a primeira grande função. Mas também expõe o nosso corpo demais a muitos riscos. Riscos de infecções, riscos de invasão de micro-organismos dentro do nosso organismo, para dentro do nosso organismo, melhor falando. Então, vamos fazer aqui logo uma introdução a respeito do impacto do nosso intestino sobre a saúde humana. Então, aqui em cima nós temos o tubo, representando o intestino. Dentro nós temos a microbiota gastrointestinal, que nós vamos aprofundar daqui a pouco, ainda nesta palestra. Temos a barreira gastrointestinal, que separa o interior do intestino do interior do corpo. Lembrar sempre, o que está dentro do intestino ainda não está dentro do corpo, está fora do corpo. Só passa a entrar no nosso organismo quando é absorvido. Então, o que é que o intestino garante? Primeiro, captação de nutrientes e fluidos para a nossa nutrição. O fígado vai ser um dos principais órgãos que vai receber esses nutrientes, esses fluidos que vão ser absorvidos pelo intestino. Tolerância imunológica, então aí já entra o papel do intestino junto com a microbiota para determinar o que é que você pode utilizar como fonte de nutrientes e também proteger que não entrem moléculas grandes não digeridas que poderiam provocar reações imunológicas, inclusive reações alérgicas graves. Defesa contra infecções, proteger a gente de micro-organismos patogênicos e também uma comunicação íntima, intestino-cérebro. Na realidade, o intestino hoje se comunica com todos os outros órgãos, mas tem um eixo de comunicação íntima entre o intestino e o nosso cérebro. Nós vamos comentar também um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos uma segunda impressão digital. Todo mundo já viu, já ouviu sobre isso, né? Que a nossa impressão digital ela é única. Ela define a nossa identidade. Não há 2 impressões digitais iguais. Também isso se aplica à nossa microbiota. Nós temos, cada um de nós, um conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo humano próprio, individual. Então, vamos aqui agora às informações que talvez não sejam do conhecimento da maioria. Somos somente 10% humanos. 10% humanos. Ou seja, para cada célula humana que nós temos no nosso corpo, nós temos praticamente 10 células de micro-organismos. Isso é fantástico, porque coloca o nosso organismo numa outra dimensão. Em vez de você considerar agora que você tem um corpo humano, na realidade você tem um ecossistema humano, único, exclusivo, feito de 10% de células humanas e 90% de micro-organismos, dentre eles o quê? Bactérias, fungos, protozoários e vírus. Quando a gente constata essa informação, a gente toma um pouco de susto, né? Nossa, essas bactérias, vírus, fungos, protozoários estão dentro do meu corpo? Estão nas minhas mucosas? Estão nas minhas superfícies? Sim, senhor, sim, senhora. Significa que nem todas as bactérias, nem todos os micro-organismos são perigosos. Existem micro-organismos que trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, vamos nos acostumar aqui com uma terminologia. Microbioma é o nome que se dá a
todas as microbiotas que existem nas nossas superfícies de contato com o ambiente externo. Então, nós temos microbiota na nossa árvore respiratória, nós temos microbiota no nosso trato gastrointestinal, nós temos microbiota na nossa pele e temos microbiota no nosso sistema gênito-urinário. Então, isso aqui tudo está relacionado com micro-organismos que habitam o nosso corpo. Então, o conjunto de todas essas microbiotas que tem na pele, que tem no sistema respiratório, no sistema gastrointestinal e gênito-urinário, chama-se microbioma. É o conjunto de todas elas, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a microbiota intestinal. Então, vamos aqui agora algumas curiosidades e algumas dicas de leitura. Aqui a primeira. 10% humanos, é uma bióloga inglesa, e ela fala que como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. E aqui tem uma curiosidade. Nós carregamos cerca de 2 quilos de bactéria nos nossos intestinos. Para você ter uma ideia disso, nosso cérebro e fígado pesam aproximadamente, individualmente, 1,5 kg. Então, nós temos de bactérias, de micro-organismos no nosso microbioma, cerca de 2 quilos. Dica, da próxima vez que você for se pesar, dê um desconto. Outra informação interessante, que já vem de outra dica de leitura, outro livro muito curioso que a gente tem aqui em casa. O Discreto Charme do Intestino. Tudo sobre este órgão maravilhoso. Em 1 grama de fezes, correspondente ao tamanho de uma ervilha, há mais bactérias do que pessoas no nosso planeta. Você tem noção do tamanho que são essas criaturas para poder ter essa proporção de 10% humano, o restante ser micro-organismos? Agora tem uma outra coisa muito poderosa, que é a compreensão atual desse microbioma humano. Nós temos aproximadamente 23 mil genes humanos. Desde que foi concluído o projeto Genoma, chegaram a essa informação. Em nosso microbioma, somando todas as microbiotas que eu já falei aqui para vocês hoje, existem em torno de 4 milhões de genes. Olha a proporção. Então, do ponto de vista genético, nós somos muito mais micróbios, 99% micróbios do ponto de vista genético e 1% humano. Em termos de células, 10%, 90%, mas em termos de material genético, os micróbios ganham assim, uma quantidade absurda. Esses são os 2 grandes projetos de pesquisa desenvolvidos pela ciência moderna. No período de 1990 a 2003 foi o período do projeto Genoma, e aí, do período de 2007 até 2013 foi o projeto do microbioma humano. Foi aí que eles descobriram que existem cerca de 4 milhões de genes microbianos. Outra dica de leitura. Eita, David, tu está lendo um bocado sobre esse assunto. Adoro esse assunto. O lado bom das bactérias, o poder invisível que fortalece sua defesa natural para ter uma vida mais feliz e longeva. Como é que ocorre a colonização da microbiota? Quando nós estamos no ambiente intrauterino, durante o processo de gestação, nós somos praticamente humanos, em termos celulares, certo? Agora, o tipo de parto que você tem vai começar o processo de colonização. A maneira como você nasceu, se nasceu por parto normal, parto cesariano, vai começar o processo de formação da sua microbiota, do seu microbioma, na realidade. O tipo de alimentação que você teve logo que nasceu, no caso a amamentação, se você mamou ou não, também vai contribuir significativamente para a formação da sua microbiota, principalmente a microbiota intestinal, aqui no caso da amamentação. As medidas de higiene que seus pais tiveram com você, se super protegeram, passaram álcool em tudo, tentaram criar você num ambiente sem micro-organismos, que é impossível, mas tem pais que têm essa neura, dificulta você desenvolver mecanismos de defesa, porque você precisa ser exposto a micro-organismos para que o seu corpo forme seu próprio microbioma e você possa constituí-lo para que você se desenvolva de maneira equilibrada. E, finalmente, a alimentação que você passa a adotar, também intimamente ligada à sua educação familiar, depois que acaba o processo de amamentação. Então, esses são os 4 fatores fundamentais que definem
a nossa microbiota intestinal e o nosso microbioma como um todo, nas diversas superfícies outrora citadas. Agora vamos falar um pouco mais sobre as funções importantes desses micro-organismos dentro do nosso corpo. Primeiro, função protetora, antibacteriana, ou seja, essas bactérias que se instalam no nosso corpo desde o nosso nascimento, elas terminam se adaptando ao nosso corpo e as outras bactérias invasoras que queiram chegar e queiram prejudicar o nosso organismo vão ter que competir com elas. E elas desenvolveram mecanismos de proteção para impedir que essas bactérias nocivas vençam essa competição. Então, existe aí um processo de proteção. Imunomoduladora, ou seja, ela se comunica com as nossas células de defesa, que estão abaixo da mucosa intestinal, e sinalizam para que o nosso sistema imunológico desenvolva mecanismos de defesa, caso alguma dessas bactérias venha a penetrar o nosso meio interno. Papel nutricional, ou seja, essas bactérias produzem substâncias importantes a partir da nossa alimentação, principalmente quando você tem uma alimentação rica em fibras, e tem capacidade também de sintetizar algumas vitaminas, como a vitamina K e a vitamina B12. E função metabólica. As bactérias produzem algumas substâncias que penetram no nosso corpo e afetam o funcionamento do nosso sistema metabólico, principalmente das nossas mitocôndrias. Tendo dito isso, vamos agora fazer uma outra reflexão. O bom funcionamento é fundamental para você manter a saúde do organismo como um todo, certo? E a investigação da microbiota intestinal tornou-se uma das áreas mais importantes da gastroenterologia, que é a parte da medicina que estuda o funcionamento do nosso sistema digestório, um dos temas mais promissores da pesquisa médica. Muito do que se conhece em biologia e medicina, até recentemente, não considerava o nosso microbioma. Então, isso traz uma revolução do conhecimento e muitas coisas novas, até do ponto de vista terapêutico, vão surgir em breve para nos ajudar a termos mais qualidade de vida. Agora vamos falar sobre a microbiota intestinal. Qual a importância dela? Primeiro, o nome. Uma parte importante da nossa microbiota, que outrora era conhecida como flora intestinal era quando as bactérias eram classificadas dentro do reino vegetal, certo? Então, o nome atual para essa flora intestinal é microbiota intestinal. Quais são as funções importantes que ela tem? Produção de antibióticos naturais, como falamos, produção de enzimas que auxiliam na digestão de fibras solúveis. Nós não digerimos fibras no nosso sistema digestório, não temos enzimas para isso, mas as bactérias do nosso intestino conseguem digerir e conseguem fermentá-las e produzir substâncias valiosas para a nossa saúde, que nós vamos comentar também ainda hoje. Vitaminas, como mencionamos, redução da absorção de moléculas de colesterol e melhoria do funcionamento intestinal de uma maneira geral, reduzindo diarreias, constipações, que são prisão de ventre, e produção excessiva de gases. Agora, qual é o grande desafio? E por que o sistema imune e o intestino estão tão conectados? Se vocês apreciarem essas imagens dessa montagem que eu fiz, vocês vão concluir comigo que nós temos uma quantidade enorme de micro-organismos patogênicos em todo canto que a gente vive, e que a gente circula, e que a gente contacta. Então, está presente no ar, está presente nos objetos que nós utilizamos. Uma das superfícies mais ricas em micro-organismos é a tela do nosso celular, é o cardápio do restaurante, ou seja, não sei quantas mãos são as cédulas de dinheiro, porque passam por não sei quantas mãos, são os alimentos, e as pessoas, não só as crianças, terminam colocando a mão na boca, como, por exemplo, o hábito de roer unhas. Isso faz com que você termine ingerindo esses micro-organismos. Então, enquanto o nosso intestino digere e absorve nutrientes, que é o objetivo dele, para a nossa corrente sanguínea, essas ameaças, esses micro-organismos patogênicos, tentarão pegar carona. E é aí que começa a história. Então, nosso intestino faz um enorme investimento na manutenção de um sistema imunológico extenso e altamente ativo. Porque logo abaixo do epitélio de absorção, da mucosa intestinal, tem uma quantidade enorme de células do nosso sistema de defesa. Mas antes de falar dessas células que já representam o nosso meio interno,
eu gostaria de falar para vocês sobre essas células especiais chamadas células de Paneth, que são as principais células protetoras das nossas criptas intestinais. No próximo slide vocês vão ver isso melhor com uma ilustração. Então, elas são localizadas lá no fundo da base das criptas, chamadas criptas de Leiberkühn, que são minúsculas invaginações que revestem a superfície da mucosa do nosso intestino, aumentando a superfície de contato, mas elas têm uma capacidade de produzir proteínas antibióticas, chamadas de defensinas. Olha que coisa bacana que é isso aqui. A nossa primeira linha de defesa contra esses micro-organismos patogênicos está na nossa mucosa intestinal. Então, vocês estão vendo aqui as células de Paneth, localizadas na base das criptas intestinais, descarregando seus grânulos ricos em defensinas dentro do lúmen da cripta, que vai para dentro do intestino, nos proteger, formando uma camada mucosa com propriedades antibióticas altamente interessantes para a nossa proteção. Aqui, uma informação que talvez nem todos saibam. Mais de 70% das células de defesa do nosso corpo estão associadas aos nossos intestinos. Então, se vocês puxarem aqui agora pelos olhinhos e me acompanharem nessa imagem aqui do canto direito desse slide, vocês já vão ver algumas funções importantes. Então, do lado de esquerdo, superior, seria o interior do intestino. Do lado esquerdo inferior seria o interior do corpo. E aí vocês estão vendo essas células todas coladinhas umas nas outras, com as microvilosidades voltadas para dentro do intestino. E vamos agora analisar. Primeiro temos a microbiota, temos o reforço, né, da função da barreira, facilitando com que essas células fiquem grudadinhas e não se separem, porque se elas se separarem, podem entrar no nosso corpo substâncias não digeridas, que estão dentro do nosso intestino, isso seria grave. Então, elas ajudam a manter a integridade dessa mucosa. Essa simbiose que existe entre os micro-organismos da nossa microbiota intestinal é fundamental para manter esse equilíbrio. Então, existe uma população de bactérias que são positivas, amigáveis, e existe uma população de bactérias que são perigosas e que são oportunistas. E esse equilíbrio é fundamental. E nós podemos atuar conscientemente e proativamente para manter esse equilíbrio e essa simbiose. Evitar o desequilíbrio, que seria a disbiose, certo? Então, simbiose é o equilíbrio da microbiota. Disbiose seria o desequilíbrio onde essas bactérias oportunistas poderiam proliferar. Então, existe também uma troca de sinais entre a microbiota intestinal e o interior do nosso corpo, aqui, logo abaixo do epitélio de absorção, onde está o nosso sistema imunitário intestinal, representando 70% das nossas células de defesa do corpo todo. Então, eles representam a defesa anti-infecciosa do organismo e também a ativação de células produtoras de anticorpos e de ataque celular direto. Então, aqui nós temos uma visão melhor para vocês poderem interpretar comigo. Na parte de cima, nós estamos vendo o lúmen intestinal, ou seja, o interior do intestino, que é meio externo, está fora do corpo. O epitélio de absorção, onde estão os enterócitos, as células bem coladinhas, tem um tipo de cimento glicoproteico que une essas células, uma cola biológica, e é muito importante isso aqui. E do lado de dentro, nós temos o tecido conjuntivo, que já é o meio interno, e as células do nosso sistema de defesa, nosso sistema imunitário. E vocês estão vendo aqui uma célula especializada lançando uma projeção dela através do epitélio de absorção e entrando em contato com moléculas que estão na superfície dos micro-organismos que estão dentro da microbiota para informar as outras células o que é que são células que podem ser amigáveis e o que é que são patógenos, que, de maneira que o sistema de defesa possa ficar preparado para, caso um patógeno desse entre no nosso corpo, saber atacá-lo e neutralizá-lo. Então, aqui está, numa visão mais ampla, como ocorre esse tipo de comunicação. Há sempre uma troca de substâncias entre o interior do intestino e o interior do corpo, facilitando o trabalho do nosso sistema de defesa. Mas aqui, como eu falei, existe essa barreira entre as células, e essa barreira ela tem que ser mantida íntegra, porque se ela for rompida, nós poderemos causar desastres dentro do nosso organismo. Então, vamos falar o que é que nós podemos fazer em termos práticos, primeiro para garantir que essa parede
da mucosa intestinal seja mantida íntegra. Primeira coisa, proteínas. Comer proteínas de alto valor biológico, proteínas que contenham todos os aminoácidos essenciais. Elas são fundamentais para o nosso sistema imunológico, primeiro, porque garante a integridade da mucosa, mas também os aminoácidos derivados da digestão dessas proteínas são imprescindíveis, principalmente os aminoácidos essenciais, aqueles que nós não temos capacidade de produzir, que obrigatoriamente tem que vir da dieta, são imprescindíveis para manter a nossa defesa, tanto celular como humoral. Tanto o ataque celular direto, como a capacidade que algumas células têm de produzir os famosos anticorpos, também conhecidos por imunoglobulinas, que são proteínas especializadas em defesa. Então, você precisa de proteínas nobres na alimentação para produzir as suas proteínas especiais que garantem a sua defesa imune. Então, temos aqui 2 artigos científicos interessantes falando sobre o valor da proteína da soja e da proteína do soro do leite como proteínas que desempenham um papel importante no nosso sistema imunológico, reduzindo processos inflamatórios e fortalecendo a imunidade. Nós temos aqui, então, 2 produtos, um produto que é o nosso shake e outro produto que é o nosso pó de proteína. Ambos são ricos nessas 2 proteínas, proteína isolada da soja e proteína do soro do leite. E isso aqui pode ser utilizado como um delicioso shake que você pode optar como substituto parcial de até 2 refeições. Então, tem também a vantagem de você trabalhar o controle do peso e melhoria da sua composição corporal, além dos benefícios para a saúde e benefícios de reforço do sistema de defesa. E também temos alguns aminoácidos específicos que podem ser utilizados, primeiro, como combustível e como matéria-prima para a síntese das proteínas que formam aquelas junções que unem as células do epitélio. E dentre esses principais aminoácidos está a glutamina. E aqui eu queria mostrar para vocês um suplemento específico que a Herbalife lançou recentemente, que só existe no Brasil, de todo o portfólio internacional de produtos que a empresa possui, nos 95 mercados onde nós estamos, é um produto exclusivo do nosso país. E a gente tem tido muito bons resultados também nesse sistema de defesa, no reforço da imunidade, mas, sobretudo, na manutenção da integridade do epitélio de absorção intestinal. E, de quebra, a glutamina também tem um papel importante na manutenção da estrutura muscular. Então, apoia um estilo de vida mais ativo e a prática regular de exercícios. Mas agora vamos falar especificamente sobre a nossa microbiota intestinal. Vamos entendê-la melhor e o que é que nós podemos fazer com esse conhecimento. Então, como eu vinha falando, existem as bactérias que são amigáveis e as bactérias que são perigosas. As amigáveis, as boas bactérias, são chamadas de simbiontes, certo? São organismos que têm, micro-organismos, né, que são benéficos porque têm capacidade de fermentar alguns carboidratos especiais, como as fibras, não produzem toxinas, não trazem nenhum tipo de prejuízo para o nosso corpo e têm uma interação com o sistema imunológico muito íntima para informar o sistema sobre riscos dos outros tipos de bactérias, que são as patobiontes, ou as más bactérias. Não são aquelas bactérias que causam doenças agudas, mas elas podem, se proliferarem, podem produzir toxinas, inclusive toxinas que podem levar ao desenvolvimento de câncer, e produzem também muitos gases tóxicos, como o sulfeto de hidrogênio. Isso pode resultar no aumento da susceptibilidade do hospedeiro a patógenos oportunistas temporários que podem levar a diarreias e outros problemas de doenças inflamatórias, como a síndrome do intestino irritável. Mas o que é que eu posso fazer para controlar essas bactérias patobiôticas e estimular as bactérias simbiontes? Olha para essa imagem. Nós estamos vendo aqui as bactérias comensais, os simbiontes, e estamos vendo aqui as bactérias patobiontes, ou inimigas. Elas só se tornam inimigas se tiverem maior quantidade, ok? Se houver um desequilíbrio. Davi, o que é o fator mais importante que pode levar ao equilíbrio ou desequilíbrio? Adivinha, meus amigos, qual é o fator mais importante? O que é que essa imagem está sugerindo para vocês? Olha que coisa legal. As nossas bactérias simbiontes têm enzimas para digerir e fermentar os compostos que vêm nesse padrão de alimentação da esquerda. E não tem sistemas de digestão para trabalhar com essa tranqueira que está aqui do lado direito.
As bactérias patobiontes são o contrário. Elas desenvolveram um mecanismo de defesa e de sobrevivência para digerir esse tipo de comida. Então, o alimento que você põe para dentro do seu corpo, a título de praticidade, conveniência, economia, tudo isso que as pessoas dão como desculpa, e até sabor, que tudo isso tem a ver com cultura e com educação, termina causando prejuízos que as pessoas nem sabem o que é que está acontecendo lá dentro do intestino, e quando começam a sentir os sintomas, não tem relação de causa e efeito, porque muitas vezes os sintomas aparecem 3, 4, 5 dias ou até uma semana depois que você comeu. Que aí vem os desconfortos, vem o mal-estar, vem problemas de humor e vem problemas imunológicos. Então vamos entender isso melhor. Fatores que alteram, afetam a microbiota. Do lado esquerdo estão os comensais, ou simbiontes, do lado direito estão os patobiontes. Então, dependendo do tipo de alimentação, por exemplo, uma alimentação super colorida, que vocês estão vendo aqui, orgânica, rica em fibras, vitaminas, minerais, fitonutrientes, nutre e faz proliferar as bactérias positivas. E aí você vai ter não sei quantos benefícios para a sua saúde. Já esse tipo de alimentação aqui nutre as bactérias patobiontes e matam de inanição as bactérias positivas. Aí ocorre uma competição e as bactérias patobiontes terminam proliferando, causando o que se chama de disbiose, que é o desequilíbrio da população da microbiota, com as inúmeras consequências. Então, estresse, toxinas, partículas alimentares, drogas, outras bactérias patogênicas e mau funcionamento dos órgãos podem gerar esse tipo de inflamação, de desequilíbrio da microbiota intestinal. Isso vai levar à produção de toxinas que rompem aquela barreira entre as células absortivas, afastando-as, e várias substâncias não digeridas e até micro-organismos patogênicos podem aproveitar essas brechas, chamado de intestino perfurado, certo? Leak gut, intestino poroso, e elas penetram no nosso organismo e vão ativar o sistema imunológico de uma forma descontrolada, levando a alergias, doenças inflamatórias e até doenças autoimunes. Porque essas moléculas não digeridas, elas podem entrar no nosso corpo, colar na superfície das nossas células e fazer com que o nosso sistema de defesa não reconheça mais a sua célula própria como do organismo e atacar a célula do próprio tecido através de uma reação imunológica exacerbada e descontrolada. E tudo começou com o desequilíbrio lá do intestino na microbiota, portanto, intimamente ligado aos nossos hábitos de estilo de vida. Então, quais são as possíveis reações desse tipo de problema que é a disbiose? Prejudica a absorção de nutrientes, pode levar a doenças autoimunes, pode levar a intolerância alimentar que você não tinha e, de repente, começa a ter alergias a determinados alimentos, já na fase adulta, e isso está intimamente ligado à disbiose. Pode levar, meus amigos, essas substâncias estranhas via corrente sanguínea ou dentro do próprio nervo vago até a barreira hematoencefálica e essas substâncias entrarem no cérebro e terminarem causando danos neurológicos. Existem estudos mostrando que a disbiose pode ser uma das causas do autismo e de várias outras doenças neurodegenerativas. E, de uma maneira geral, produz inflamação sistêmica, que leva a problemas de diabetes tipo 2, do diabetes leva ao câncer, do câncer leva também às doenças cardiovasculares. E tudo isso está conectado com disbiose. Não estou dizendo que é a causa única. Estou mostrando aqui para vocês que é um dos fatores mais importantes que a gente tem que ter atenção de manter o nosso equilíbrio em termos de estilo de vida e de alimentação, para que a gente garanta que a nossa microbiota esteja equilibrada, esteja em simbiose, garantindo qualidade de vida para todos nós. Então, aqui está o equilíbrio e o desequilíbrio, certo? Quando mais micro-organismos patogênicos proliferam, você pode ter, então, as doenças inflamatórias, doenças autoimunes e, inclusive, a obesidade. Então, pense 2 vezes da próxima vez que for comer esse tipo de coisa que você chama de comida conveniente, fast food. Na realidade, a composição química disso aqui está muito longe da alimentação que as nossas bactérias estão acostumadas e que vem da nossa ancestralidade, do nosso processo evolutivo. Isso faz parte da civilização moderna.
Então, quanto menos você expor seu corpo a esse tipo de agressão, melhor. Porque, assim, o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas se você bate todo dia, o corpo termina caindo. Você vai terminar sofrendo consequências. Ok, Davi, chega de confusão, de falar mal, vamos falar agora das soluções. Já demos a dica das proteínas de alto valor biológico para garantir a imunidade e garantir a proteção da barreira intestinal. Vamos falar agora de 4 conceitos importantes que eu gostaria que vocês anotassem. Pré-bióticos, probióticos, simbióticos e pós-bióticos. Vamos na sequência? Pré-bióticos são fibras solúveis que nutrem a nossa microbiota intestinal saudável, certo? Simbiontes, provenientes da nossa alimentação. Probióticos são micro-organismos vivos, normalmente bactérias, que fazem parte da nossa microbiota simbiótica, que geram benefícios para a nossa saúde e que podem recolonizar a nossa microbiota quando a gente, por alguma doença ou excesso de uso de antibióticos, pode prejudicá-la. Então, esses são os probióticos. Quando você tem um produto que apresenta na mesma composição fibras e bactérias, aí você chama de simbiótico, ok? Então, pré-biótico é a fibra que nutre a bactéria boa. Probiótico é a bactéria boa, vindo de alimentos ou de suplementos. E quando você tem um conjunto desses 2 fatores, probióticos mais pré-bióticos, você chama de simbióticos. Davi, o que seriam, então, os pós-bióticos? Seriam produtos elaborados pelas bactérias que afetam positivamente a nossa saúde. A partir dos pré-bióticos. Quando um probiótico se nutre de um pré-biótico, ele produz pós-bióticos. E esses pós-bióticos têm vários benefícios para a saúde. E o mais famoso dos pós-bióticos são os ácidos graxos de cadeia curta, que nós produzimos em mais de 2 litros por dia. Então, não se preocupem de vez em quando se estiverem eliminando alguns gasezinhos por aí. Não fiquem constrangidos, vocês estão produzindo pós-bióticos, ok? Então, recapitulando, ingredientes seletivamente fermentados que resultam em alterações específicas da composição ou atividade da microbiota gastrointestinal, proporcionando benefícios à saúde do hospedeiro. Seria a definição oficial de pré-bióticos. Quem são os pré-bióticos? São as fibras de origem vegetal, a origem é a estrutura da parede celular vegetal, e elas são classificadas em solúveis e insolúveis, com várias propriedades que eu já mencionei na minha última aula do mês passado. Elas não são digeridas pelo organismo, mas podem ser metabolizadas e fermentadas pela nossa microbiota, produzindo substâncias que trazem benefícios. Além das fibras, tem também a importância dos fitoquímicos. Os fitoquímicos são essas substâncias que dão as cores das plantas e que vão além da nutrição, trazendo benefícios para a nossa saúde. Portanto, aqueles alimentos que são ricos em fitoquímicos são chamados de alimentos funcionais. Então, quero mostrar para vocês aqui uma montagem de uma salada orgânica minha aqui em casa. Então, são andares, certo? Começa aqui, e aqui nós temos o quê? Alface, rúcula, abacate e manga. Depois, no segundo andar, foi colocado cenoura, beterraba e tomate. E no terceiro andar eu coloquei rabanete, castanha, amendoim, mirtilo, cranberry e goldberry. Olha como está bonita a salada do cara. E você consumindo isso aqui regularmente, você está colocando para dentro do seu corpo o quê? Pré-bióticos, vitaminas, minerais e também fitonutrientes altamente benéficos e protetores. Então eu queria inspirar vocês a manter regularmente o consumo de vegetais coloridos em base diária, para você ter esses benefícios. A ciência estudou recentemente o papel dos fitoquímicos, principalmente um grupo específico chamado de polifenóis alimentares. Quando eles entram no corpo, eles em si trazem benefícios, mas tem ainda uma atuação da microbiota intestinal sobre eles, produzindo mais substâncias que trazem benefícios adicionais. Então, o consumo de polifenóis na dieta influencia a composição da microbiota, estimulando as simbiontes, inibindo as patobiontes, e elas produzem metabólitos, ou seja, substâncias derivadas que podem contribuir para benefícios adicionais na saúde do hospedeiro, no nosso caso, o ser humano.
Então, olha só aqui essa pesquisa interessante, falando sobre a ação do epigalo-catequina-galato, ou EGCG, que é o polifenol do chá verde, o princípio ativo do chá verde, sobre as células T reguladoras. Davi, qual a importância dessas células T reguladoras que o chá verde estimula? Elas são aquelas células que controlam a exacerbação da resposta imunológica nas alergias e nas doenças autoimunes. Então, você teria aqui mais um benefício do consumo diário de chá verde para a nossa imunidade. Então, vendo aqui, ó, um dos compostos benéficos encontrados no chá verde tem uma capacidade poderosa de aumentar o número de células T reguladoras que desempenham um papel fundamental na função imunológica e na supressão de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, como lúpus, como diabetes tipo 1, para citar alguns exemplos, de acordo com uma nova pesquisa. E esse pode ser um dos mecanismos subjacentes aos benefícios extraordinários do chá verde para a nossa saúde. E esse é o nosso produto que contém um dos melhores chá verdes do mercado global. A Herbalife é muito criteriosa e trabalha com esses produtos, extraindo os princípios ativos do chá verde com água e não com álcool, o que garante uma integridade e um benefício muito maior para a saúde humana. E aqui outra curiosidade, que eu também não conhecia, mas pesquisando para construir esse conteúdo para vocês, o ômega 3 como pré-biótico. Veja que curiosidade interessante. Eles descobriram que o ômega 3 pode ajudar a desenvolver mais bactérias simbiontes, nutrir as bactérias simbiontes e recuperar o estado de equilíbrio, recuperar simbioses em casos de disbiose. E a nossa capacidade de obtenção de ômega 3 através da alimentação é um pouco desafiadora, embora a gente tenha uma das maiores costas pesqueiras do mundo, mas infelizmente a população não tem hábito de comer os peixes que são ricos em ômega 3. E mais um detalhe, a maior parte do ômega 3, do EPA e DHA, que é encontrado nos tecidos dos peixes de água profundas e geladas, como cérebro, fígado, ovas e olhos, são raramente consumidos pela população. Está entendendo o desafio? Você precisa primeiro consumir peixes que venham de águas geladas e profundas, consumir pelo menos meio quilo por semana e ingerir as partes onde tem a maior concentração de ômega 3, que é cérebro, fígado, ovas e os olhos do peixe. Está complicado. Por isso que a suplementação é algo que você deve considerar para você ter também esse benefício adicional. Além dos benefícios para o cérebro, para os olhos, para o coração, para a circulação, benefícios anti-inflamatórios naturais, eles descobriram que o ômega 3 também tem função pré-biótica. Agora, probióticos. Micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, proporcionam benefícios à saúde do hospedeiro. Uma definição técnica. Aqui alguns exemplos de probióticos da nossa alimentação, que você pode incluir, como iogurte, como chucrute, como miso, como tempê e como kefir. Então, verifique, capture essa imagem, pesquise mais sobre essas fontes de probióticos que podem vir através da alimentação e se esforce para gradativamente incluí-los na sua alimentação o mais regularmente possível. Quero mostrar para vocês agora aqui, para a gente encaminhar para o encerramento da nossa palestra, o que ocorre lá dentro do intestino quando você come fibras solúveis. Vocês estão vendo aqui as nossas bactérias dentro do intestino, grudando na fibra. Olha aqui, ó, fibra solúvel, as bactérias em cima delas, fazendo o processo de digestão e fermentação e produzindo ácidos graxos de cadeia curta. Vocês estão vendo umas fumacinhas saindo aí perto das bactérias a partir da fermentação da fibra? Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ter inúmeras funções. Primeira função, são o acetato, o propionato e o butirato, os três principais ácido graxo de cadeia curta. Eles tornam o pH intestinal ácido, essa é a primeira grande vantagem, que inibe o desenvolvimento das bactérias nocivas, que elas não gostam de pH ácido. Depois, parte deles é absorvida e é utilizado como fonte de energia pelos enterócitos na mucosa de absorção, e uma outra parte entra no corpo e tem efeitos sistêmicos, no coração, no cérebro, no fígado e no sistema de defesa. Então, consumir regularmente fibras solúveis traz inúmeros benefícios diretos
no funcionamento do sistema gastrointestinal e indiretos através dos pós-bióticos que vocês aprenderam nesta aula de hoje. E aqui na nossa conclusão, eu trouxe para vocês um estudo do European Journal of Clinical Nutrition, que afirma que os estudos antropológicos evidenciam que a nossa dieta ancestral consistentemente incluía uma gama diversificada de plantas que contribuíam regularmente, muitas vezes, com mais de 100 gramas de fibra alimentar por dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda que seja de 25 a 30 para salvar a humanidade, porque a maioria não consegue chegar nem em 10, 15, incluindo o Brasil, que sofre praticamente de uma epidemia de deficiência de fibra na alimentação, porque a maioria não consome alimentação integral. Então, nesse sentido, tanto a Anvisa quanto a OMS recomenda que o quê? Que seja 25 a 35 gramas de fibra por dia, que significa um consumo diário de 4 a 5 porções de legumes e vegetais, 3 a 4 porções de frutas, além de grãos e cereais integrais. No dia a dia, você observa as pessoas fazendo isso regularmente? A maioria não. Por isso, como muitas vezes não é possível, a nossa alimentação está muito pobre em fibra, e cerca de 70% da população brasileira é estimada que tem deficiência, e eles recomendam suplementar através de suplementos específicos, além da alimentação tradicional. Então, aqui, queria deixar essa dica para vocês, uma das fibras solúveis mais importantes, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, que trazem aqueles benefícios todos que nós falamos. Inulina, um nutriente funcional pré-biótico. Primeiro, não é tão fácil de encontrar na natureza. As fontes mais ricas é alcachofra, aspargos e chicória. Isso é mais comum ser consumido na região sudeste e na região sul. Nós temos muito poucas opções aqui desses vegetais. Então, nós temos aqui no nosso portfólio de produtos ricos em proteínas, micronutrientes, fibras pré-bióticas, que são produtos que podem ser utilizados como substitutos parciais de refeições, como o nosso shake, a nossa NutriSup, o nosso Nutrev. O shake, preparado com Nutrev e colocando frutas, criam possibilidades deliciosas para você usar, por exemplo, no seu café da manhã, e se quiser, substituir uma segunda refeição para diminuir a entrada de calorias. A NutriSup seria o shake salgado. Você pode fazer inúmeras receitas com a NutriSup, além de shake. Você pode preparar pães, pode preparar waffles, pode preparar pizzas, tem não sei quantas opções de refeições deliciosas, opções gastronômicas que você pode aprender com o seu consultor. Pergunte a ele. E temos aqui a sopa instantânea. Então, esses 4 produtos que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo são fontes ricas em inulina. Todos eles têm de 3 a 4 gramas de inulina por porção. Então, são altamente convenientes. E aqui do lado direito são suplementos específicos de fibras que são utilizados pelos clientes da Herbalife para suplementar a quantidade de fibra, para você ter todos aqueles benefícios e atingir a cota de pelo menos 25 a 35 gramas junto com a sua mudança de hábito alimentar. Então, não é só ficar tomando suplementação, certo? É fazer um equilíbrio entre a alimentação e a suplementação. Então, primeiro pilar, nutrição equilibrada, reeducação alimentar. Segundo pilar, prática regular de exercícios físicos, que inclusive tem pesquisas falando que os exercícios também favorecem a simbiose intestinal, o equilíbrio da microbiota, trazendo benefícios adicionais. E o terceiro pilar seria a suplementação com produtos de alta qualidade, alta ciência, tecnologia e de classe mundial, como são os produtos da Herbalife Nutrition. E aqui eu queria concluir a minha apresentação de hoje entregando para vocês uma grande novidade que foi lançada neste final de semana, um evento nacional, a nossa convenção nacional chamada Extravaganza, que foi totalmente virtual, fantástica, tem muita novidade que vem por aí, e dentre as novidades que foram lançadas foi a NutriSup, com esse sabor novo, que vocês vão ter a oportunidade de, em breve, poder adquirir com seu consultor, creme de carne com batata doce, espinafre, batata e especiarias. Feito à base de whey protein, com alta concentração de proteína, que é importante também para a nossa imunidade, para o nosso bom funcionamento muscular e todos os benefícios para o metabolismo, tudo isso que vocês já conhecem sobre proteína, com proteína de ervilha na composição e gluten free. Então, tem muita coisa bacana aí que vai ser trazido nos próximos meses
dentro do portfólio de produtos da Herbalife Nutrition do Brasil. Então, aqui eu queria convidar vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, que ainda não tiveram experiência com os nossos produtos, para vocês conhecerem o nosso clube de vantagens, o nosso programa do cliente premium. Falem com o seu consultor para que vocês possam conhecer, poder se inscrever, tirar proveito das informações da plataforma de comunicação e relacionamento de compras personalizadas, sempre com a orientação e o acompanhamento do seu consultor. E também participar de um programa de descontos progressivos, que você pode tanto tê-los na aquisição do seu produto, como você pode incrementar esses descontos quando você indica outras pessoas para consumir os produtos em parceria com você e a partir do seu exemplo. Então, aqui eu queria concluir a nossa apresentação, enquanto nós continuamos a tomar as precauções necessárias para nos proteger e os nossos semelhantes, vamos seguir mudando os hábitos nutricionais e o estilo de vida da humanidade. Para quê? Para fazer desse mundo um lugar mais saudável e feliz. Aqui eu me despeço de vocês, concluindo mais um momento saudável e compartilhando com vocês a minha grande satisfação de poder estudar, me manter atualizado e fazer a minha missão ser cumprida, graças à participação de todos vocês. Boa noite e parabéns, sejam muito bem-vindos à Herbalife. Saúde e sucesso!